Paz, irmãos e irmãs, boa noite. Eu quero, antes de iniciar as considerações dessa noite, consertar duas informações que eu falei na última pregação aqui sobre casais, no domingo de manhã. Quero que vocês abram em Gênesis 27, versículo 22, bem rápido mesmo. Gênesis 27, 22. Eu disse, dentro do que eu falei, que Isaac não tinha reconhecido ao ouvir a voz de Jacó, mas eu quero reparar isso, retificar a informação. Gênesis 27, 22. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. O outro texto está em Gênesis 49, 10. Gênesis 49. Falando sobre o local da sepultura. Não é 10, é 31, ok? 49, 31. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Se voltar um pouquinho aí, foi na caverna de Macpela, fronteira a Mane, que Jacó está relatando. Então eu quero retificar essas duas informações, pedir desculpas, mas quero dizer também algo. Espero que ninguém tenha perdido a mensagem, porque às vezes quando alguém que vem à frente dá um endereço errado, o irmão e a irmã param naquele endereço errado e não segue adiante com a mensagem. Então que isso não tenha acontecido, ok? Que vocês não tenham parado ali naquela mensagem e ficou só o erro maçando ali, né, martelando na cabeça de vocês e perderam a bênção ou perderam a mensagem. Amém? Então hoje nós vamos retomar Pedro, primeira epístola, capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, 3. Estivemos considerando sobre marido e mulher. Hoje quero considerar com os irmãos texto que vai do 8 ao 12. 1 Pedro 3, do 8 ao 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, o desejo do meu coração, nesta noite, compartilhar sobre os sinais da vida cristã entre os irmãos. Quais são esses sinais? Qualidades. Qualidades espirituais. As qualidades que o Senhor, creio eu, deseja encontrar em nós, para nós vivermos as nossas vidas juntos. Para que a igreja, né, eu estava lendo um livro do irmão, ele chama Paul Billeman, ele viveu, acho que no século, eu posso falar século passado agora, né, o século 20, e ele escreveu um livro falando assim, tudo se resume no amor. Tudo se resume no amor. E uma das coisas que ele mais criticou, ou que ele mais apontou nesse livro, chama-se individualidade. Individualidade. E ele citou alguns pontos nas vidas dos irmãos. E colocou ali alguns pontos que trouxe divisão à igreja, divisão no corpo, por causa da individualidade. E Pedro, nós não podemos nos esquecer, ele era irmão também de alguém. E esse alguém chamava-se André. Então o irmão dele, quando ele chegou para o Senhor e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? O limite dele era 7 vezes.
Depois da oitava vez, mudava a nota, né? Já era uma oitava acima ou talvez uma oitava abaixo na vida deles. E o Senhor então deu aquela resposta, não somente 7, mas 70 vezes 7. Creio que aquilo foi como destruir o ego de Pedro. Destruir completamente a individualidade dele. Mostrando para ele que o caminho é humildade. O caminho é mansidão. O caminho é viver em harmonia. E ele então, já nessa fase da vida dele aqui, ele trouxe essas palavras para nós, essas qualidades. E isso o Senhor deseja encontrar em cada um de nós, mas manifestando também dentro da igreja. Manifestando como que nós, como igreja, como corpo, como irmãos, diferentes, individuais, não individualistas, nós podemos e possamos juntos manifestar essa humildade, manifestar a unidade. E eu quero considerar palavras por palavras aqui desse versículo 8, se formos capazes de chegar até o 12 hoje, se não a outra oportunidade. Então eu gostaria que nós abríssemos lá em Romanos 12. Vamos ver alguns textos paralelos para tentar nos ajudar a entender melhor esse assunto. Então aqui Pedro diz que nós finalmente devemos ser de igual ânimo. Então o nosso ânimo, o nosso sentimento, ele tem que ser igual. Nós temos que ter o mesmo. E Paulo, aqui em Romanos 12, falou praticamente ou a mesma coisa que ele disse aqui. Lá Pedro diz ânimo. Tem uma outra versão, a Almeida Revista, a Almeida Fiel, Corrigida Fiel, ela traz sentimento. Que nós tenhamos, se alguém tiver ela aí para conferir, sentimento. Romanos 12, 16. Tendo o mesmo sentimento, uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe o que nós percebemos hoje, em 2024, indo para 2025? Que as pessoas são más. Que as pessoas não se importam umas com as outras. Que as pessoas não estão mais dispostas a ter o mesmo sentimento umas pelas outras. Se você vê alguém passando uma necessidade, qual que é o seu primeiro sentimento? O que você faz? Você passa adiante, você sente que você pode ajudar um irmão, por exemplo. Nós temos casos de irmãos que estão enfermos, irmãos que passaram por cirurgias, irmãos que estão desempregados. O nosso sentimento para com esses irmãos é o mesmo que eles têm? De termos aquele sentimento, falar: irmão, eu sei o que você está passando. Irmão, eu sei a sua dor, eu estou orando por você, eu estou junto com você. Então é esse sentimento que Paulo e Pedro estão dizendo. Termos o mesmo sentimento uns pelos outros. Nós acabamos de cantar aqui: o Deus que desceu, o Deus que dá glória desceu. Como que o Senhor fez isso? Qual foi o sentimento que moveu o Senhor Jesus para que Ele então abandonasse toda a sua glória, deixasse e viesse e morresse por nós? O sentimento dele foi muito além do que nós podemos compreender. Então Ele demonstrou isso na cruz por nós. E aqui então os apóstolos estão nos incentivando, nos determinando para nós fazermos a mesma coisa, termos o mesmo sentimento. Nós conseguimos sentir isso com o irmão? Conseguimos captar o sentimento, o sofrimento do irmão? Ou nós estamos tão fechados dentro de nós, dentro da nossa, vamos falar assim como Paulo usou aqui, da nossa arrogância, do nosso sentimento egoísta,
e nós não conseguimos sentir isso com os irmãos? Nós temos irmãos que estão padecendo com câncer. Qual que é o sentimento que nós temos de orar, de visitar o irmão? De estar ali, irmão, estou aqui, saiba que eu sou um com você. Irmão, eu estou aqui com você. Isso move as pessoas. Isso faz com que as pessoas se sintam humanas. É uma das coisas que perdeu a humanidade, a sua própria humanidade. O que movia os apóstolos a sair de onde eles estavam e ir e pregar o evangelho, a sofrer como Paulo sofreu, como Pedro, como os demais, como até que essa palavra aqui chegasse até nós? Um tempo atrás, teve um irmão aqui, agora ele parou, né? Ele traduzia um livro chamando A Igreja Peregrina. Acho que era isso. Não era isso? E ali nesse livro, eu me lembro bem, né? A responsabilidade de falar as coisas aqui na frente. E agora está gravando. Então é muito maior. Então nesse livro, dizia lá de pessoas que saíam enfrentando temporais, enfrentando seca, nudez, pobreza, pregando a palavra, e essa palavra de alguma forma chegou até nós. Talvez ao olharmos para essas cadeiras vazias, nós podemos perceber que está faltando, talvez, por nossa parte, humanidade, ou talvez um sentimento de pensar assim: meu irmão, eu não te vejo na reunião já faz um tempo. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar em você ir à reunião? Você precisa de uma carona, você precisa de uma oferta, você está passando por alguma necessidade? Esse sentimento é que nós precisamos ter. Tende vós o mesmo sentimento. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. O orgulho cega. O orgulho coloca uma trave nos nossos olhos. Ele cega as nossas vidas. E sabe o que parece? Ninguém se importa conosco. Ninguém. Ninguém me visita, ninguém se importa conosco. Mas então Pedro vem na sua clareza e nos diz: tende o mesmo ânimo. Qual é esse ânimo? Sentir. Você se coloca na posição do irmão. Você se coloca naquela situação que ele está vivendo. E você vai até onde ele está. Você deixa a sua necessidade um pouquinho, e aí então você vai até ele e faz o que o apóstolo disse. Depende de você, faz o bem a todos. Esse é o ânimo. Eu gostaria de ler aqui algumas coisas. Quando um membro do corpo sofre, todos os membros sofrem junto com ele. Quando se honra um membro do corpo, todos os outros membros se alegram por isso. Está em 1 Coríntios 12, 26. E que são membros do corpo? Uma coisa está clara: a simpatia e o egoísmo não podem conviver, enquanto o ego seguir sendo o mais importante, não poderá haver tal coisa como a simpatia. A simpatia depende da vontade de esquecer o ego, de sair de si mesmo, identificando-se com as dores e as tristezas dos outros. A simpatia chega ao coração quando Cristo reina dentro dele. Vamos ler Efésios capítulo 4? Efésios capítulo 4. A partir do versículo 25. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vida cristã prática. Nós não nos esquecermos que somos membros uns dos outros. Não nos esquecermos que nós podemos, com as nossas atitudes, chegar ao ponto de entristecer o Espírito Santo de Deus. E a palavra nos diz: sedes imitadores de Deus. Porque o amor, Deus já demonstrou em Cristo, o fato dele ter entregado por nós. Sabe, irmãos, semana nós tivemos uma comunhão muito boa na casa do Alberto, pelo menos para mim. E eu pude perceber uma verdade da minha vida. Daquela conversa toda, eu pude abstrair ali uma verdade. O irmão, ele disse o seguinte, esse irmão, que os pais precisam pregar o evangelho aos filhos, dizer aos filhos que eles são pecadores, que eles necessitam de arrependimento, que eles necessitam de salvação, que eles não podem absorver a religião dos pais. Assim, os filhos serão salvos. Pude perceber que eu tinha feito isso na vida do Felipe. Que eu disse para ele que ele não podia absorver minha fé. Ele não podia crer no Senhor através de mim, falando assim, meu pai é crente, eu também sou. Não, ele tinha que ter uma experiência pessoal com o Senhor. E ele teve. E aí, então nós batizamos ele lá na casa do Alemar. Então essa experiência que esse irmão compartilhou para que os filhos, os nossos filhos possam ser salvos, só há um caminho, o evangelho para eles. E esse caminho, ele vai ver nas nossas vidas, quando nós praticarmos essas verdades que estão aqui, irmãos. Porque esse caminho é o que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou também o caminho de arrependimento. A pergunta que eles fizeram a Pedro, que faremos? Arrependei-vos, convertei-vos, arrependei-vos, crede no evangelho. Então não há um arrependimento genuíno sem uma conversão genuína também. E nós devemos ver isso nas nossas vidas, todos os dias. Todos os dias nós necessitamos do evangelho em nós, para nós termos comunhão com esse evangelho. Nós não podemos desprezar, descansarmos, acharmos que cremos no Senhor já há 28 anos. Eu estou bem, eu creio no Senhor. Não, cheque de acordo com a palavra. Olha a palavra para nós checarmos. Eu tenho o mesmo ânimo, eu tenho simpatia pelos meus irmãos, eu me condoo com eles. Eu sei quando o irmão está em necessidade, eu também estou em necessidade, porque nós somos membros, nós perdemos essa vida. Devemos pensar melhor. Outro ponto que Pedro falou, o amor fraternal. Eu quero ler aqui. O Senhor Jesus nos deu um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34, 35. Aqui o Novo Testamento fala com inconfundível precisão e em uso impressionantemente direto. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Tendo aquele que odeia seu irmão, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 3, 14, 15. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. 1 João 4, 20. A simples realidade é que o amor de Deus e o amor do homem são inseparáveis. Um não pode existir sem o outro. Se na vida de uma pessoa ou na vida de uma igreja não há amor ao próximo, nessa igreja ou nessa pessoa não existe o verdadeiro amor de Deus. A maneira mais simples de provar a nossa religião é verificar se ela nos faz amar ao próximo. E eu quero então ler 2 textos com vocês aqui. Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade,
de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui nesse texto é dito que o amor é o vínculo da perfeição. E esse amor está em quem? Nos irmãos, em nós. E se nós perdermos isso, nós perdemos a essência da fé. Perdemos a essência da igreja. Perdemos aquilo que mantém a igreja unidos. E no tempo que nós estamos vivendo, da forma que as pessoas estão, da forma que a dureza está, é possível, se nós não formos cuidadosos. Este irmão que estava lá na casa do irmão Alberto, ele contou o seguinte: antes da pandemia, eles tinham um bom lugar para reunir, congregar. Depois da pandemia, os irmãos se dispersaram. E eles agora reúnem na casa dele. Quem não sentiu nenhuma mudança depois da pandemia? Quem não sentiu que nada está, tudo está igual? Eu acredito que não é possível. Tudo mudou. Tudo mudou. As coisas mudaram. O pensamento mudou. A maneira de agir mudou. A forma que a gente vai tratar da próxima vez uma epidemia, possível epidemia, mudou. Tudo transformou. Até as nossas formas, a nossa forma de ver o mundo também mudou. Logo após a pandemia, foi feita uma pesquisa, que eu li isso assim bem rapidamente, que as pessoas se tornaram imediatistas. Então elas pensavam assim: eu vou fazer isso agora, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então eu vou fazer agora. E aí então elas começaram a fazer. Até que elas então perceberam que estavam erradas e se endividaram por causa disso. Então há todo tipo de pesquisa na área para mostrar que o ser humano, depois disso, ele deu uma transformada. E isso afeta as nossas vidas, irmãos e irmãs. Isso nos afeta. Nós estamos no mundo, como o Senhor disse, estamos no mundo, não somos do mundo, mas isso nos afeta. Mas quando nós vemos a palavra de Deus, quando a gente chega e lê, e alguém vem e compartilha conosco, nós vemos que a palavra de Deus ela está indo contra o mundo, contra o pensamento do mundo. E encontrar nas pessoas que estão dentro da igreja esse sentimento, você ter o mesmo sentimento, você ter um amor fraternal, então requer muito da pessoa. Requer uma vida de entrega. Requer uma vida transformada. Não é uma coisa que a gente pode falar assim: farei dessa forma tão simples. A gente não consegue. Porque nós também erramos, como Tiago fala lá na epístola, nós tropeçamos, como eu tropecei naqueles versículos, mas nós não podemos também desistir, porque o Espírito Santo, ele está em nós. E qual tipo de qualidade que as pessoas do mundo esperam encontrar em cada um de nós? Qual o sinal que vai marcar a nossa vida? Queremos, eu quero muito que o Evangelho seja pregado, que as pessoas se convertam, como nós já temos falado com algumas pessoas. Mas elas vão entrar aqui dentro, vão sentar aqui. Qual o tipo de pessoas que elas esperam encontrar aqui dentro? Como que nós vamos manifestar o Senhor para elas? Quem já pregou o Evangelho para alguém sabe o quanto é trabalhoso você mostrar para a pessoa a respeito da salvação. E ela então vem e se assenta aqui conosco. Nós temos que recebê-la, temos que acolhê-la. Nós temos que demonstrar para ela esse caráter de Cristo, esta vida de Cristo. E Paulo ele fala algo muito sério em Gálatas. Se nós nos mordemos e nos devoramos, cuidai, para que nós não sejamos mutuamente destruídos. Então nós podemos morder, nos devorar, mas cuidado, para não ser destruídos mutuamente.
Então, vai acontecer de um lado e de outro. E o que vai acontecer primeiro? O amor vai esfriar. A fé vai minguar. E sabe o mesmo sentimento que eu devo ter? Não terei mais. E aí então a casa começa a ruir. Começa então a desmanchar. E aí de repente, quando a gente percebe o que aconteceu, nós não sabemos. O que aconteceu? Não sei. Mas aconteceu. Porque nós deixamos de dar ouvidos à palavra de Deus. Deixamos. E o Espírito Santo, ele tem um alicerce, uma base. E esta base está aqui, ó. É aqui, a partir daqui, que ele vai agir nas nossas vidas. É a partir daqui. Não é do nosso pensamento, da nossa axiologia, do nosso entendimento desse mundo que nós estamos vivendo. Não, não é. É a partir daqui. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vão lá em Jonas, profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Vai procurando ele aí. Daniel, Oséias, Joel. Está por aí. Amós, Obadias. Nós vamos chegar lá em Jonas. Jonas capítulo 4. Jonas 4, 10. Jonas 4, 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Já pensou uma profecia terminar com a pergunta? Qual é a resposta que nós temos que dar aqui para o Senhor? Qual a resposta que Jonas tinha que dar aqui para o Senhor? O Senhor disse: tenho compaixão. Tenho compaixão. E essa compaixão é o que moveu o Senhor, aquele Deus que manifestou lá no Antigo Testamento, que era para destruir as 7 nações, aquele Deus que deu a lei. Ele então revela algo para Jonas, totalmente novo. Eu tenho compaixão das pessoas de Nínive. Nínive era uma grande cidade, 3 dias para percorrê-la. E o Senhor então fala para ele: Jonas, essa aboboreira aqui, pé de abóbora, cresceu numa noite morreu, e você está com pena dela, com compaixão. Mas e eu? Eu devo ter compaixão de Nínive? Tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o bem e o mal, ou entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais. Quem de nós teríamos pena de animais em relação à nossa vida e à vida do animal? Qual é mais importante? Pensaríamos, talvez. Mas aqui a questão é que o Senhor mostrou que Ele tinha e tem compaixão. E esta compaixão, Pedro diz para nós sermos misericordiosos. E um grande exemplo que eu vi, até hoje não achei melhor, de uma pessoa misericordiosa, é aquela que se coloca ombro a ombro com você, para olhar da sua visão, para olhar no mesmo nível que você vê as coisas. Então ela não está nem abaixo nem acima, mas ela está no seu nível, ombro a ombro com você. Ela vem, desce, fica onde você está, se coloca do seu lado, ombro a ombro, e fala assim: agora eu consigo ver como você vê. É o mesmo exemplo de compaixão. O que o Senhor provou para Jonas? O Senhor então desceu, deu a mensagem, os ninivitas se arrependeram. Então o Senhor viu da mesma posição que eles viram. Mas o Senhor viu além. 120 pessoas, mais de 120.000 pessoas, melhor dizendo, que não sabia discernir. O Senhor então falou: não vou destruir. Isso é misericórdia. E a mesma misericórdia que o Senhor exige de nós é o que Ele praticou para conosco. Que nós temos que ser misericordiosos. Conseguimos ser misericordiosos, irmãos? Conseguimos ter essa misericórdia com as pessoas? Talvez se a gente pegar aqui uma pessoa, converte hoje, e a gente saiba da vida pregressa dela, uma vida bem libertina, uma vida má,
nós temos misericórdia dela para recebê-la, para vê-la como ela está hoje? Vamos pegar aqui um exemplo. Talvez alguém chegue aqui com uma postura totalmente diferente da nossa, com alguém que tem um condicionamento ou uma forma de visão, de vestes diferentes das nossas. Nós vamos chegar, estender a mão para ela e falar assim: olha, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe, que bom que você está aqui. Ou nós vamos olhar para ela e falar assim: não vou chegar perto. Muito complicado. Como seria a reação dos irmãos ao saber que Pedro negou o Senhor Jesus? Tem um dedinho, ó, negou o Senhor, negou o Senhor, negou o Senhor. Qual seria a reação dos irmãos a saber disso? Daquele tempo. Seria ser misericordiosos, receber o irmão? Nós precisamos praticar essas qualidades. Não deixar isso morrer nos nossos corações, nas nossas vidas. Porque o Senhor vai encontrar isso, Ele tem que encontrar isso em nós. Isso é vida da igreja, é vida de cada um de nós. Quando Paulo ele fala, se algum irmão for surpreendido em pecado, em alguma falta, Tiago também, para chamar Pedro, vai falar sobre a multidão, que o amor vai cobrir a multidão de pecado mais para frente. Qual é a reação que nós temos? Como que nós reagimos com esse irmão ou essa irmã? Multidão de pecado. Nós somos capazes de sermos misericordiosos com ele? Pegar um exemplo de Davi no Salmo 51, como ele disse lá: pequei, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, pequei. O Senhor achou a Davi um homem segundo o seu coração, mas até que o coração de Davi estivesse de acordo com o coração de Deus, levou um tempo. Um tempo muito grande na vida de Davi, até que ele chegasse a esse ponto. Um outro ponto, humildade. Primeiramente, o cristão é humilde porque sempre está consciente de sua completa dependência de Deus e porque constantemente lembra que por si mesmo não pode fazer nada. Em segundo lugar, estar humilde obedece ao fato de que o cristão tem uma nova escala de valores. Quando o cristão se compara a si mesmo com a imaculada perfeição do divino amor encarnado, sempre se encontrará em entristecedora culpabilidade e insignificância. Entenderam? Como que é ser humilde? Que nós estamos numa completa dependência do Senhor. Eu não vou nem levantar minha mão para falar quantas vezes que eu agi independente do Senhor e eu quebrei a minha cara, pensando que eu podia fazer as coisas, me estribando no meu próprio entendimento. E quantas vezes eu errei e tive que voltar lá no Senhor e dizer: Senhor, eu errei, pequei, eu caí. Senhor, eu agi independente do Senhor. E isso acontece com todos nós. E o Senhor foi humilde? Sim, muito humilde. Ele então pôde descer na parte mais baixa da humanidade. Ele pôde então sentar conosco na nossa insignificância, sentar onde nós estávamos e falou assim: sai daí. Sai daí. E nós não podemos voltar para aquele lugar de orgulho, porque o Senhor não vai nos aceitar nessa posição. Ele só vai nos aceitar na posição que Ele nos colocou. E é essa posição de corpo, de membro, que Ele nos colocou. Ele só vai nos aceitar nessa posição, porque Ele também diz que sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. Vocês já tentaram fazer o almoço sem o Senhor? Tenta fazer o almoço sem o Senhor, fazer um bolo sem o Senhor, para ver o que acontece. Ou trabalhar sem o Senhor. Tenta fazer. O que vai acontecer? É muito interessante essas coisas. E coisas tão pequenas nós não percebemos. Certa vez eu vi um vídeo de um rabino, ele falando o seguinte, que com respeito a Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando o Senhor disse assim: haja luz, quando o Senhor falou haja luz, esta ordem dele ainda está vigente, está ecoando para que haja luz. Ele não recolheu a palavra dele. Então como ele já deu a ordem, essa ordem já flui para que haja luz. Para que haja esta luz, a luz que ele determinou.
E nós não vemos isso na palavra, nós não conseguimos entender tão bem a palavra ao ponto de ver que Ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. E Hebreus vai nos falar isso, que Ele sustenta. Imagina se Ele revogar a palavra dEle. O que vai acontecer conosco? Qual tipo de vida nós teríamos se Ele revogasse? Vamos voltar lá para Pedro, capítulo 3, por favor. Pedro 3, versículo 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Como que nós fazemos? Recebemos o mal, pagamos o mal? Somos injuriados, então nós também injuriamos. Mas não foi assim que Deus nos chamou. Não foi assim. O Senhor nos chamou para falarmos coisas abençoadas. Nós recebemos bênção por herança. E aqui há uma divergência que eu tive vendo sobre essa questão, a fim de receber bênção por herança. Não há um consenso, pelo menos até onde eu pesquisei. Que no original Pedro estava dizendo que nós receberíamos essas bênçãos futuramente ou receberíamos essa bênção agora, em vida. Por quê? Se eu pratico tudo o que está aqui no versículo 8 e eu não pratico o que está no versículo 9, então as bênçãos de Deus virão sobre mim agora. Eu não receberei injúria, não receberei mal, mas eu colherei o que eu estou plantando. Mas e se eu praticar, ao contrário, deixarei de ter o mesmo ânimo, não sentirei nada por nenhum de vocês. Não vou ser compadecido com nenhum de vocês. Não vou ter um amor fraternal por nenhum de vocês. Não vou ser misericordioso. Não vou ser humilde. O que eu vou recolher? Qual tipo de colheita que eu vou ter? Se eu estou plantando o contrário disso aqui, terei o contrário. E aqui então ele reforça, não pagar mal por mal, nem injúria por injúria. Então ele se coloca de uma posição para nós pensarmos. Quando nós lemos a palavra e nós pensarmos, analisarmos palavra por palavra, nós vamos comparar as nossas vidas, como nós estamos, como está o nosso coração. Sabe o que eu penso, irmãos? Se vocês olharem com mais cuidado no Evangelho, quando Pedro negou o Senhor, lá é dito que o Senhor olhou para Pedro. Pedro saiu e fugiu da presença do Senhor e chorou amargamente. Só que a palavra olhar que o Senhor olhou para Pedro, não é aquele olhar de falar assim, você está vendo, né, Pedro? Eu te falei, você está vendo, né? Não é esse olhar, mas é um olhar que penetrou a alma de Pedro. É aquele olhar, talvez um pai ou uma mãe olhando para o filho, talvez o filho perceba aquele olhar do pai, o olhar da mãe. Talvez é um olhar mais profundo, que o Senhor olhou dentro de Pedro e viu que ele não era aquilo que ele tinha falado para o Senhor. Eu estou pronto a ir contigo, Senhor. Então, alguém que passou por essas experiências é capaz de nos ajudar a entender isso aqui. Capaz de entender como que nós podemos sofrer um mal, sofrer algo injusto, sermos injuriados. É você ser totalmente desprezado. Falar assim, ninguém faz caso de você. Todo mundo te injuria. Fala, não, o André, deixa lá. Não quero isso. E essa injúria, ela é muito forte, ela atinge a pessoa lá dentro. Hoje tem crimes, né, relacionados a injúrias, ser injuriado. Tem a lei, né, que fala sobre as contravenções penais e também o crime. Então isso é muito sério, porque atinge a própria pessoa. E o Senhor, ele foi injuriado.
ele foi injuriado, mas ele não revidou as injúrias. Então o padrão do Senhor é um pouquinho mais alto. Somente ao ver essas palavras, pensarmos, meditarmos nela, considerando, nós vemos um pouquinho que o padrão do Senhor está um pouquinho acima do que talvez nós estamos vivendo, ou talvez do que nós pensamos, do nós agirmos. E aqui então no versículo 10 ao 12, ele vai falar algo mais. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Com respeito à língua e dias maus, ver bons dias, melhor dizendo, eu quero ler Provérbios 6. Se vocês quiserem abrir, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6, 16. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. São coisas que o Senhor abomina. Então, se nós praticarmos o que está falando aqui, dessas 6, 7 coisas que a alma do Senhor abomina e aborrece, nós vamos colher muito mal para nós. Nós não teremos bons dias sobre a terra. E isso vale tanto para nós aqui dentro, quanto lá fora, onde nós convivemos e as pessoas do mundo. Então, a sétima coisa, o Senhor diz, que semeia contendas entre irmãos. Então, o falar mal de um irmão, o falar mal do outro, e semeando essas contendas, isso o Senhor abomina, separa a família. Vou falar mal do Alberto para o Natal. O Natal, Alberto, tá isso, o Alberto, tá aquilo. Ah, você viu o André? O André errou aquele versículo. Nossa, mas toda vez, e aí, sempre vai acontecendo algo. Ah, você já viu aquela irmã? Ah, aquela irmã faz isso, aquela irmã faz aquilo. Em vez de nós fecharmos dentro da irmã, como Paulo ele disse que as irmãs mais velhas devem ensinar as mais novas, as casadas e até as mais novas, como amar os maridos, como fazer isso, como fazer aquilo. Ou seja, o amor vindo e fechando o corpo. O vínculo da perfeição. Tiago ele vai falar algo mais profundo sobre a língua. Provérbios capítulo 10. Versículo 18. Aqui é só alguns textos sobre a questão da língua. Só alguns. 10, 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Os lábios do justo apacentam a muitos. Provérbios 12, 13. 12, 13. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e os que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. (22) 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor,
mas os que agem fielmente são o seu prazer. E quero ler lá em Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Depois de Hebreus. Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 2. 3:2. Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Qual é o segredo para ter dias felizes sobre a terra? Refrear a língua, tomar cuidado. E quão facilmente nós caímos por causa desse pequeno órgão no nosso meio. Quão facilmente nós caímos quando nós vamos na casa de um irmão e começamos a falar coisas ou pensarmos, ou a esboçarmos, exteriorizando algumas coisas de insatisfação. E isso traz mal para a congregação, irmãos. Tiago, ele não falou isso à toa. Tiago, ele é considerado um dos irmãos mais sábios que já existiu. E ele, muito preocupado com o que ele tinha visto, ele então escreve para nós, percebendo isso, uma advertência para nós, trazendo de volta o que já estava. E nós precisamos aprender a domar essa língua. E Pedro, falando a mesma coisa, você quer ter dias bons sobre a terra? Você quer ter uma vida feliz, uma vida tranquila? Refreia sua língua. No trabalho, na rua, em casa, na igreja, e aí vai, todos os lugares. Às vezes, aquela hora que você devia morder na boca, como Davi, pôr a mão na boca, nós falamos. E aí então o mal vem sobre as nossas vidas. E eu quero terminar lendo o Salmo 34. Salmo 34, ler alguns versículos aqui, não todos. Salmos 34, que foi onde Pedro retirou esse texto. Mas eu quero pegar ali algo que Davi falou. Salmo 34. A partir do versículo 11. Salmo 34, 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, e nenhum será condenado. Aqui no versículo 11, Davi disse: escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, se nós perseveramos no temor do Senhor, nós vamos refrear a nossa língua. E aqui há uma advertência para nós. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, tudo que eu falo mal da minha esposa, o Senhor está ouvindo. Ela é meu exemplo. Depois a Dana comigo em casa. Então, tudo que eu falo mal dela, o Senhor está ouvindo. E ela clamando ao Senhor, o Senhor vai ouvir. Entende a gravidade? O que o Senhor disse? Se fizer um mal a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse uma grande pedra de moinho ao pescoço. Então há muita seriedade em nós como membros, como igreja, como corpo, cuidarmos uns dos outros. Pedro ele foi muito cuidadoso ao colocar essas coisas para nós praticarmos, porque o Senhor ele está atento a nós, ele está nos olhando, os seus ouvidos estão prontos para ouvir as nossas súplicas, ouvir as nossas orações, mas basta que nós também pedimos. E Davi está nos ensinando algo, um temor, nos mostrando como que nós devemos nos achegar, relacionar com o Senhor de uma forma muito próxima, não de qualquer jeito. Termos aquilo que ele falou no versículo 8, lá em Pedro, não injuriar, não falar mal, mas herdando essas bênçãos. Porque se nós soubermos usar a nossa língua, soubermos usar a forma que vamos tratar com as pessoas, lidar na sociedade, lidar na igreja, nós seremos bem-sucedidos. Eu tenho certeza, irmãos, certeza, que já houve caso de pessoas falarem mal de um do outro. Já tenho certeza disso. E isso faz um mal terrível para a pessoa que está ouvindo, para aquela pessoa que está falando, e faz mal para o corpo. Porque você vai destruindo a fé das pessoas, vai minando ela. Você vai minando. Dentro de pouco tempo, essa pessoa não está mais junto conosco. Ela está por outros lados. Ou ela já caiu, os filhos já foram embora. E eu tenho insistido nessa questão dos pais em casa tomar cuidado em falar de congregação, em falar de autoridade, em falar de pessoas, em falar de irmãos. Eu já tenho falado isso aqui já várias vezes, que nós devemos tomar cuidado para não minar a fé dos nossos filhos. Nós não destruirmos essa fé, mas sim pregar para eles o arrependimento, para que eles então possam ter esse relacionamento com o Senhor. Falar assim: olha, os olhos do Senhor estão te vendo, meu filho. Os olhos do Senhor estão com você. Ele está seguindo você para onde você vai. E os seus ouvidos também estão atentos a você clamar. Aqui é uma referência ao Senhor. Os ossos do Senhor não seriam quebrados na cruz, mas Ele é também para nós. Nós que somos filhos do Senhor. Nós que Pedro trouxe esse salmo, resgatando ele para nós e dizendo: olha, você precisa fazer. Sabe o que acontece com as más conversações? Corrompe os bons costumes. E sabe qual que são os bons costumes? Estar reunido, congregar, ler a palavra, orar, porque esta é a vida do crente. Isso é o que o crente faz. Quando você fala que você é crente, o primeiro pensamento que as pessoas têm é que você sabe a Bíblia e vem te perguntar a Bíblia. Pedro vai falar sobre isso, da razão da sua fé. É uma das primeiras coisas que eles te perguntam. Olha, lá na Bíblia está escrito assim: de 2000 passarás e de 1000 passarás e 2000 não chegarás. Eles já me perguntaram isso. Eu falei assim: não está escrito isso lá, não tem isso lá. Então, se você não souber, você vai falar assim: não, tá lá mesmo. Né? Aí você fala assim: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Está assim na Bíblia? Não. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Está assim lá na Bíblia? Não está. Então você tem que mostrar para a pessoa que não é aquilo. Entendem? Qual é a seriedade de nós, como o Tiago falou da língua, de nós não
termos essa condição de comando, de dominá-la. E, finalmente, 1 João, finalmente, versículo 18. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. O Senhor nos abençoe.